Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Bom gente, hoje não, no dia 16 completou um ano do meu canal. Então na verdade completou um ano no dia 16, mas que eu postei vídeo foi o primeiro vídeo foi no dia 30 de dezembro. Então hoje eu vim abordar um assunto que para muita gente é um tabu, muita gente não gosta de falar, mas hoje é um mal que afeta muita gente. Então, gente, eu espero que vocês assistam esse vídeo e, se puder, compartilhem, porque talvez muita gente tenha esse problema na sua vida e não saiba como resolver. Então, gente, porque eu criei um canal no YouTube e no que me ajudou na depressão. Bom, gente, é o seguinte, desde pequena que meu pai, ele era muito assim, uma pessoa que ele me controlava muito, tinha muitas coisas que ele não deixava eu fazer, muitas coisas ele deixava eu usar, ele era muito ignorante, assim, apesar dele, da maneira dele me amar, eu sabia que ele me amava, que ele queria bem a mim, porque eu era a filha mais velha, mas ele era um pai assim muito rigoroso e era um pai que eu tinha muito medo dele. Por quê? Porque assim, por exemplo, ele não deixava usar maquiagem, deixava pintar a unha, deixava fazer um monte de coisa. Então tudo que eu fazia eu tinha medo dele brigar comigo, dele, enfim, o medo. Então vou falar sobre o medo. Então eu teve eu saí de casa, quando eu saí de casa eu tinha mais ou menos uns 15 anos, eu conheci o pai dos meus filhos e aos 15 anos eu fui morar com o pai dos meus filhos. Tive 2 filhos e passei 22 anos com ele. Ele também era um homem muito rigoroso, um homem muito ciumento, um homem muito assim, um homem que difícil da convivência com ele. Então, quando foi com uns 22 anos, meu filho estava com 5 anos de idade, eu decidi que eu não queria mais essa situação, convivência com ele, eu não queria mais. Então eu cheguei para ele e disse que não queria mais continuar com ele. Então a gente se separou e meu filho mais velho, a diferença de um para outro é de 15 anos, porque meu filho mais velho eu fiz ele assim como um deus, um príncipe. Só que meu filho mais velho era muito trabalhoso, mas era um filho que eu era aquela mãe super protetora, uma mãe super cuidadosa. E meu filho era assim, como se fosse tudo na minha vida. Era como se fosse tudo na minha vida. Então, quando eu me separei, meu filho resolveu sair de casa. Ele estava fazendo universidade, resolveu sair de casa. E isso me chocou muito. Eu já tinha problemas emocionais, porque eu sabia que eu tinha gastrite. Era uma gastrite nervosa que eu ia médico, eu procurava médico, eu fazia exame e quando eu fazia exames não dava nada e eu vivia sofrendo com essa gastrite e essa gastrite não era nada na verdade. Então, quando meu filho saiu de casa, eu fiquei muito deprimida. Só que era uma depressão nervosa, era uma depressão que eu ficava agitada, era uma depressão que eu chorava, que eu não tinha ânimo de fazer nada. Mas, porém, um dia eu estava sozinha em casa, sozinha não, estava com meu filho mais novo. Eu sempre tive internet em casa, mas eu sempre tive internet no computador, mas eu nunca gostava de estar em redes sociais, eu nem tinha Facebook, eu não gostava de estar em redes sociais, eu gostava de assistir televisão e ficar com meu filho e ficar lá. Então, uma certa noite, eu estava assistindo televisão, era mais ou menos uma meia-noite assistindo televisão, deitada na rede. De repente eu senti uma dor muito forte na minha cabeça. Então eu senti essa
dor muito forte e essa dor eu entrei em pânico. Foi a minha primeira crise de pânico que eu tive. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu já tinha a predisposição de ter a depressão, mas a minha primeira crise de pânico foi nessa noite. Então, eu morava com meu filho, sozinha, porém, nesse apartamento que eu estou aqui, meu irmão tinha se separado, estava morando aqui nesse apartamento. Então eu me desesperei, porque veio logo a sensação de que eu ia morrer, aquela dor de cabeça eu ia morrer, eu fiquei com falta de ar, eu fiquei sufocada e eu fiquei com a sensação de que eu ia morrer naquele momento. Então eu corri e subi aqui a escada, bati na porta e meu irmão demorou um pouco a acordar. Então eu entrei em pânico completamente. Aí meu irmão me levou no hospital. E quando chega lá o médico, a gente vai com sintoma da dor de cabeça, vai com sintoma de falta de ar. Quando a gente chega nos hospitais, o que é que acontece? Eles dão uma injeção, dão uma medicação para aquela dor. Então foi o que aconteceu, ele me deu essa injeção para dor, eu voltei para casa, só que no outro dia, pelo fato da dor ser muito forte e pelo fato do medo que eu tive da dor, da sensação de morte, eu comecei a não querer ficar sozinha. Foi o primeiro passo que a síndrome do pânico ela leva a pessoa à depressão. Quando tem uma crise, ela evita. Ela fica com medo de ter outra crise, então o que ela faz? Ela começa a evitar certos ambientes. Então, eu pensei que ia ser só aquilo ali que tinha passado, mas não, eu comecei a ter crises atrás da outra. Uma outra hora era uma dor de cabeça, outra hora era uma falta de ar, outra hora era aquela sensação de morte, o coração acelerava, eu achava que eu ia ter um infarto, e então se eu entrava em pânico e corria, pedia socorro, ia para o hospital. Quando chegava lá, tomava uma injeção, tomava remédio para aquele sintoma no momento, em torno de 40 minutos passava. Então eu fui numa última crise que eu tive, isso depois de ter várias crises. Numa última crise que eu tive, eu fiquei revoltada, assim. Eu fiquei muito angustiada, porque eu já não conseguia mais sair sozinha de casa, eu já não conseguia mais dirigir, porque eu tinha medo de acontecer, de eu ter a crise novamente e eu estar sozinha, não ter quem me socorra. Então, eu tive uma crise uma noite, quando foi no outro dia, eu fui num hospital particular aqui e cheguei lá, o médico era um clínico geral. Ele aqui já tinha feito cuidado da minha gastrite, disse que eu tinha gastrite nervosa, apenas era gastrite nervosa, não era gastrite de bactéria, essas coisas. Então eu cheguei lá e disse: doutor, olha, está acontecendo isso comigo, eu não estou aguentando, porque eu não consigo sair de casa, eu não estou conseguindo mais sair de casa só, eu não estou conseguindo ficar sozinha em casa, porque eu tenho medo de ter essa crise novamente. Ele chegou para mim e ele disse: você tem problema emocional, você vai tomar remédio pro resto da sua vida. Que no caso é essa medicação aqui, que é Rivotril, que eles dizem que é para síndrome do pânico. Aí eu disse: tudo bem, doutor, o senhor pode me acompanhar? Ele disse: posso. Você, como clínico geral, você vem aqui de 2 em 2 meses e eu passo a medicação para você. Passo a receita e você compra o remédio. Só que de 2 em 2 meses eu ia lá, pagava a consulta, caríssimo, porém era caríssimo, e ele passava essa medicação para mim. Eu tomava, mas ele não explicou como eu tomava. Então eu tomava um dia, outro dia eu não tomava mais, porque eu achava que não era necessidade eu tomar. E as crises continuou. Por quê? Por falta de informação como tomar o remédio e como ser o acompanhamento. Então, eu
já tinha gastado tudo, com tudo que é médico, de gastrite, de médico, já tinha feito o check-up geral em mim, eu não tinha nada de doença. Então eu procurei o CAPS, que aqui é da prefeitura, onde atende pessoas que têm problema psicológico. Eu procurei lá para ser atendida. Eu tive que levar uma pessoa comigo para explicar o meu sintoma, o que eu sentia. Então a psiquiatra me atendeu e disse: você vai tomar esse remédio, continuar tomando esse remédio. Também passou a fluoxetina para mim e disse: você tem, para você ficar aqui, ter acompanhamento no CAPS, você vai ter que fazer oficina. Oficina, gente, o que é oficina? Quando eu fui olhar o que era oficina, eu fui olhar, visitar lá a oficina que fazia, era para pessoas debilitadas mesmo, pessoas que estavam reaprendendo assim a fazer coisa de artesanato, fuxico, essa pintura, essas coisas. Eram pessoas que já estavam no estado de depressão, debilitada. E não era o estado que eu estava. Eu estava com a síndrome do pânico, estava com esses sintomas, mas não era o estado que eu estava, de estar inconsciente completamente, de não poder, de não ter consciência de saber fazer as coisas, de cuidar de mim. Então eu comecei a tomar o remédio e disse: olha, essa oficina eu não vou participar. Ela disse: olha, então você vai procurar um posto de saúde, eu vou lhe encaminhar para um posto de saúde para você ter o acompanhamento com o clínico geral. Eu fui. Quando eu cheguei lá, gente, é muito difícil até os médicos entender o sintoma da depressão e seus familiares, e também até a gente mesmo não quer admitir que tem, porque o tratamento começa quando a gente admite que tem a doença e aceita o tratamento. E era o que eu queria, porque eu sempre fui uma pessoa ativa, sempre fui uma pessoa muito trabalhadeira, sempre fui uma pessoa que sempre batalhei para conseguir as coisas na minha vida. Então eu não aceitava aquilo ali. Então eu comecei, eu não conhecia nada de YouTube, porque de vez em quando eu entrava para assistir documentário de animais, documentário de outros países, eu entrava lá. Então eu comecei a pesquisar no YouTube sobre a doença. Eu pesquisava quais são os sintomas da síndrome do pânico, qual é o tratamento, como lidar com medo. Eu comecei a pesquisar vários e aparecia vários vídeos. Inclusive, o que mais me ajudou, eu vou deixar aqui no link, para quem quiser ver, eu vou deixar aqui na descrição o link dele. Foi o que mais me ajudou, foi o vídeo desse médico. Por quê? Porque ele explicou assim o que as procedências que uma pessoa deve tomar na hora da crise da síndrome do pânico. Então eu comecei, quando eu sentia que eu ia ter a crise, eu comecei a fazer os exercícios de respiração, eu comecei a procurar me acalmar. Então também tem outros médicos também que eu assisti os vídeos dela, deixei lá o comentário, elas começaram a me mandar e-mail, elas me mandavam os vídeos da semana pelo e-mail para me assistir. Então isso me ajudou muito. E então também, quando eu tinha as crises, eu ficava alguns dias assim, deitada na cama, eu não tinha coragem de fazer nada, eu ficava fraca, eu ficava sem querer, sem vontade de fazer nada, e é um sofrimento terrível. Então eu entrava no YouTube, eu começava a assistir, escutar palestra de evangélico, eu começava a escutar louvor, porque a depressão ela é uma doença da alma, mas é uma doença que, porém, por ser uma doença da alma, precisa também da medicação, porque a fé cura sim, a fé cura. Mas a gente, até para que a fé da gente seja assim, uma fé que a gente tenha força, a gente precisa da medicação. Então eu comecei a assistir essas palestras, comecei a assistir louvor, escutar louvor, eu comecei. Aí quando
voltando o assunto do artesanato. Quando a psiquiatra disse, você vai ter que fazer a oficina, eu digo, não, eu sei fazer melhor do que isso. Isso que eles estão fazendo aqui, eu sei fazer melhor do que isso, porque eu já gostava de fazer essas coisas, eu já gostava de pintar, fazer pintura em tela. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de inventar coisas, assim, de criar, que não é o meu trabalho. No meu trabalho, que é confecção, eu faço muito bem, mas eu sempre me divertia fazendo outras coisas. Então eu comecei, eu disse, não, se é para mim vir fazer oficina aqui no CAPS, então eu vou fazer, comprar material e fazer minhas coisas em casa, porque aí eu vou me distraindo e vou me esquecendo, pelo menos nas crises. Então foi o que eu fiz, eu comecei a comprar material, comecei a fazer meus artesanatos e tomando a medicação. Aí, gente, eu compartilhava com o grupo da família, porque eu nem sabia que existia YouTube, que a gente podia postar um vídeo no YouTube. Eu não conhecia nada, não sabia como era essa plataforma. Então eu postava no grupo da família, no WhatsApp, e meu irmão mora em Recife, ele tem um canal no YouTube. Ele disse, se tu postasse no YouTube ia fazer sucesso. Eu disse, mas como? Eu não sei fazer um canal. Aí meu filho pequeno disse, Samuel, faz um canal para mim botar meus vídeos lá. Samuel fez, mas também não sabia como postar um vídeo, como botar uma foto. E uma vez eu passei a noite todinha, gente, mexendo lá no celular, até que eu consegui botar uma foto lá de uma imagem de até uma flor. Ficou um bocado de tempo essa imagem. E comecei, aí eu não tinha nada para postar, mas como eu já tinha algumas coisas prontas, então eu disse, eu vou postar esse vídeo dessas garrafas. Então foi assim que começou minha história do canal no YouTube. Mas me ajudou bastante. Eu não vou dizer a vocês que me ajudou. O que me ajudou foi porque eu me envolvi, esse ano eu me envolvi bastante com o artesanato. Então aquilo me tirou da rotina do meu trabalho, me tirou de muitas rotinas assim que eu tinha na minha vida. E me ajudou bastante. Então hoje eu tomo apenas esse remédio aqui à noite e tomo durante o dia assim como um controle. Mas o artesanato me ajudou bastante. Mas aí tem a questão, se eu quero continuar sendo YouTube. Gente, eu não sei se eu vou continuar aqui no YouTube, postando vídeo, fazendo ou assim, acompanhando pessoas. Eu não sei, o ano que vem que eu vou ter certeza se eu vou continuar. Mas por enquanto eu queria compartilhar essa minha história com vocês, porque gente, a depressão, a síndrome do pânico, a depressão existe de várias formas, e às vezes você tem e nem tem consciência que você tem. Então tem muitas maneiras. Você tem que tomar medicação, você tem primeiro que ter a fé em Deus, que Deus cura tudo. Você tem que tomar a medicação e você tem que procurar se ajudar também com algo que você gosta de fazer. Você tem que lutar contra essa doença. Como? Você tem que procurar fazer coisas que você goste, coisas que lhe tire da rotina, daquela rotina. E foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu estou bem melhor, graças a Deus. Eu não tive mais crise nenhuma. Eu quis ter uma crise, assim, eu fiquei um pouco deprimida quando eu postei um vídeo no YouTube que umas pessoas olharam no meu vídeo e deixaram comentários lá horríveis. Então eu fiquei um pouco assim, meio chateada, mas depois eu voltei ao normal, continuei tomando meu remédio, continuei fazendo minhas coisas. Então, gente, a minha história com o YouTube é essa. Eu não sei se eu vou continuar. Eu tenho um vídeo que a pessoa me pediu essa semana para fazer, do último vídeo que eu postei. Eu não sei se eu vou continuar. Também eu não sei também se eu vou acompanhar assim essas pessoas que eu troquei inscrição. Tem pessoas que eu fiz amizade, assim, eu tenho um certo carinho, amizade, mas tem pessoas também que
eu não quero mais acompanhar, também eu deixo à vontade para se inscrever do meu canal. E tem pessoas que eu vou continuar acompanhando. Também eu não vou fazer do YouTube mais, assim, do YouTube uma profissão, porque na verdade não é uma profissão, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas. E o que eu quero deixar aqui, a mensagem para vocês, é que a depressão, ela tem cura sim. Agora você precisa lutar contra seus sentimentos, evitar muitas coisas que não lhe agradam. Você tem que evitar uma série de coisas que lhe afetam seu emocional. Você tem que procurar viver na fé, principalmente viver na fé, porque Deus, eu acredito que cura tudo. Você tem que também tomar medicação, mas você precisa principalmente ter muita força de vontade para você sair da depressão, porque é difícil, e é difícil para as pessoas entenderem, é difícil para seus familiares entenderem, é difícil a convivência com as pessoas, porque até os médicos, eu não estou menosprezando aqui nenhum médico, mas até os médicos é difícil também a gente chega, porque a gente chega com sintoma. E o médico identifica aquele sintoma, se seja uma dor, seja um sufocamento, seja uma falta de ar, ele identifica como aquilo ali, então ele vai medicar você como aquilo ali. Então é preciso você primeiramente se conhecer os sintomas da depressão e poder primeiramente aceitar o tratamento e depois lutar contra a depressão. Então, eu espero que vocês gostem desse vídeo, se vocês compartilhem, porque tem muita gente que sofre com essa doença e às vezes está aí em silêncio, porque a depressão, ela existe, eu comecei a estudar sobre isso, ela existe de várias formas. Ela existe a síndrome do pânico, que eu acredito que seja a pior, ela existe a bipolar, ela existe a esquizofrenia, uma série de fatos que levam à depressão. Então a depressão, infelizmente, é o mal deste mundo, mas a gente tem que lutar contra ela. E quem estiver assistindo esse vídeo, espero que, se vocês estiverem sofrendo com isso, lute, porque vale a pena você lutar pela vida e pela sua saúde. E muito obrigada.